Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Êxodo, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14, é o capítulo em que nós vemos a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 8 até o 12. Está escrito assim: O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Amados, nós vemos aqui quando os egípcios vão em direção aos israelitas, porque o rei do Egito, quando ele se dá conta, quando o faraó se dá conta que o povo de Israel de fato saiu do Egito, aí ele diz: mas como assim? Estão levando os nossos escravos? Perdemos os nossos escravos? Não, vamos correr atrás deles. E aí ele vai com todo o seu exército, com cavalos, carros de guerra, com cavaleiros e prossegue para perseguir o povo de Israel e tentar trazê-los de novo para escravizá-los. E aí quando o povo de Israel, a Bíblia diz que eles estavam o quê? Marchando triunfantemente, até que eles viram os exércitos de Faraó, o exército egípcio vindo atrás deles, e aí eles questionaram a Moisés: Será que não tinha túmulo no Egito e por isso que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Porque eles não tinham saída, eles estavam de frente para o mar. Para onde que eles correriam se o exército estava vindo atrás deles? De frente, eles tinham o mar e atrás deles o exército de Faraó vindo contra eles. Então, eles se desesperaram, a palavra diz que eles ficaram aterrorizados e começaram a reclamar com Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Nós já tínhamos falado com vocês, falando para Moisés e para Arão, que nos deixasse em paz, que nos deixasse ser escravos lá no Egito. Foi quando Deus trouxe a palavra para Moisés, para ele ir falar com o povo, dizendo que Deus vinha em socorro deles. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. E quando a opressão de Faraó começou a ficar ainda pior contra o povo de Israel, antes de Deus tirar, porque não aconteceu tudo imediatamente, levou um período de tempo, e quando a opressão ficou ainda maior, eles reclamaram. Eles já tinham reclamado lá atrás e tinham falado com Moisés e com Arão: Deixe-nos em paz, deixe que nós sejamos escravos dos egípcios. E aí quando Deus vem e arranca eles, aí eles vão, seguem triunfantemente. Por que eles estavam seguindo triunfantemente? Porque eles estavam na direção que Deus estava dando. E todas as vezes que nós seguimos a direção de Deus, nós marchamos, andamos em triunfo. Agora, quando eles olharam para a circunstância natural, para o que os olhos naturais conseguiam ver, eles começaram a reclamar e a murmurar. E se nós prosseguirmos a leitura, nós vamos ver o livramento que Deus trouxe, tanto que Moisés fala isso para eles: acalmem-se, não tenham medo, vocês verão o livramento que Deus dará a vocês. E eles vão passar pelo Mar Vermelho em terra seca, mas os egípcios serão afundados no mar. Então, o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é exatamente
a importância de nós nos alinharmos com a visão de Deus e não com aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Por quê? Porque veja que interessante que a Bíblia diz que eles estavam marchando, os israelitas marchavam triunfantemente. Ou seja, os egípcios estavam perseguindo Israel, mas os israelitas estavam marchando triunfantemente. E é interessante porque em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, 2 Coríntios 2, 14, o apóstolo Paulo fala algo incrível sobre a igreja. O apóstolo Paulo escreve dizendo que em Cristo nós, como igreja, somos conduzidos por Deus em triunfo, em vitória. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós somos conduzidos em triunfo. Por quê? Porque estamos no centro da vontade de Deus, estamos em Cristo. E quando nós alimentamos uma fé genuína no Senhor, nós conseguimos olhar a nossa caminhada de acordo com a perspectiva de Deus, que é triunfante, que é caminhar em triunfo. Mas se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo Jesus, se nós não alimentarmos a fé genuína, a confiança completa no Senhor, nós vamos fazer assim como o povo de Israel. Vamos olhar para a situação natural e vamos dizer: por que o Senhor nos trouxe até aqui? Olha o que está acontecendo, olha essa circunstância. Mas na visão de Deus, eles estavam marchando triunfantemente. Por quê? Porque eles estavam prosseguindo pelo caminho que Deus tinha traçado para eles. Apesar de ser o caminho mais longo, como nós vimos ontem, apesar de ser um caminho no deserto, era o caminho que Deus tinha traçado para eles. Apesar de ser o caminho que os colocaria numa situação que parecia que não tinha saída, porque atrás deles vinham os exércitos do Egito e na frente deles estava o Mar Vermelho, parecia que não tinha saída. Mas era o caminho que Deus tinha traçado, era o caminho que Deus havia revelado e mostrado e dirigido a eles. Amados, quando nós seguimos o caminho que Deus tem para nós, nós vamos sempre andar em triunfo. Sempre vamos andar vitoriosamente. E o que Deus anseia de nós? Que nós possamos ver como Ele vê. Que nós possamos enxergar da mesma forma que Ele enxerga. Como eu mencionei aquele versículo de 2 Coríntios 2,14, em Cristo, Deus nos faz andar em triunfo, Deus nos conduz em vitória. Por estarmos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. O que nós precisamos é ver como Deus vê. Por isso que é tão importante, amados, nós renovarmos a nossa forma de pensar, de analisar as coisas. Porque a fé genuína, a confiança completa, verdadeira em Deus, ela se fundamenta no conhecimento de Deus. Porque a fé vem por ouvir e o ouvir vem pelo ouvir a mensagem de Deus. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, mais a nossa fé fica enraizada e firmada no Senhor. E quanto mais temos a nossa fé firmada no Senhor, mais nós conseguimos ver como Deus vê. E como que nós fazemos isso na prática? Como que isso acontece na prática? O que está descrito lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, que nós devemos nos entregar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável e renovarmos a nossa mente por meio da palavra de Deus, para que nós sejamos transformados por essa palavra e então sejamos capacitados por Deus, por sua palavra e pelo seu Espírito, para comprovarmos e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós.
Amados, se nós não pensarmos como Deus pensa, nós não conseguiremos ver as coisas como Deus vê. E quando nós não vemos as coisas como Deus vê, nós vamos agir como o povo de Israel. Ao invés de entender que aquele era o caminho traçado pelo Senhor, que traria livramento para eles, mas destruição para os inimigos, eles começaram a reclamar, a murmurar. Eles se tornaram o quê? Incrédulos. Estavam preferindo viver como escravos no Egito do que livres em Deus. Quantas e quantas vezes, quando nós olhamos para as situações adversas da nossa vida, passa pela nossa mente, pelo nosso coração: eu preferia viver como eu estava lá no passado. Quantos cristãos já falaram: parece que quando eu não era crente a minha vida era melhor. Parece que quando eu não era cristão eu tinha menos problema. Parece que quando eu não era crente eu não sofria do jeito que eu sofro hoje. Quantas e quantas pessoas já falaram isso, amados? Quantos de nós já falou isso? Por quê? Porque não consegue ver como Deus vê. Amados, em Deus nós estamos em triunfo. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, podemos passar pelo que for. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia nos garante isso. Agora, para nós conseguirmos viver tudo isso, viver a prática dessa realidade, dessa verdade, nós precisamos alinhar a nossa forma de enxergar as coisas com a forma que Deus vê. Deus vê o problema de um jeito, nós de outro. Então nós precisamos sujeitar a nossa forma de pensar, de analisar, de argumentar a Deus. Nós precisamos renovar a nossa forma de pensar através da verdade de Deus, da palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós termos comunhão com a palavra de Deus. Amados, se nós não fizermos isso, todas as vezes que nós estivermos na vontade de Deus, nós vamos começar a olhar para as circunstâncias e às vezes que a vontade de Deus, ela trouxer uma circunstância natural desafiadora, isso acontece muitas vezes, estamos na vontade de Deus e a circunstância, a situação natural se revela extremamente desafiadora para nós. Se nós não estivermos alinhados com Deus, com a visão de Deus, com a ótica de Deus, nós vamos começar a reclamar, a murmurar e a perder a fé. Vamos ficar incrédulos e vamos fazer assim como Israel, vamos dizer: era melhor eu viver lá no passado, sem conhecer a Cristo, porque agora minha vida está muito difícil. Amados, isso é terrível. Que eu e você, nós desejemos todos os dias da nossa vida e tenhamos um compromisso com isso, de crescer no conhecimento de Cristo Jesus, de ter a nossa fé aperfeiçoada. Por quê? Porque a fé genuína em Deus nos faz ver como Deus vê. A fé é a certeza do que esperamos e a convicção de coisas que não vemos. Isso está lá em Hebreus 11:1. Portanto, a fé, ela é inundada com esperança e ela vive não pelo que os olhos naturais enxergam, mas por aquilo que só pode ser revelado e mostrado no Espírito e pelo Espírito. Amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Nós vamos aprender muito com a saída e com a trajetória do povo de Israel no deserto. Nós vamos aprender muito sobre o que não fazer com o povo de Israel e vamos aprender muito sobre o que fazer com Moisés. Porque Moisés, de fato, se rendeu a Deus. Moisés, de fato, teve a sua fé aperfeiçoada e moldada pelo Senhor. E nós vamos aprender isso, nós vamos ver daqui para frente. Nós já vimos o quanto o povo de Israel, ele já começou, mesmo antes de sair do Egito, ele já demonstrou rebeldia contra Deus, incredulidade. E nós, amados, precisamos viver de uma forma diferente. O que Deus tem para nós
é diferente. Deus tem uma vida para nós de confiança, uma vida para nós em que nós estamos firmados no Senhor e podemos desfrutar da vitória que Cristo Jesus já conquistou para nós. Amados, aqui Deus já havia declarado para os israelitas que eles seriam libertos. Eles não seriam escravizados nunca mais e Deus os levaria para a terra prometida. Deus falou. Por que eles não acreditaram? Por que na hora da angústia, na hora que eles enxergaram a situação difícil, eles acharam que eles iam morrer? Ah, amados, Deus deseja de nós uma fé sincera, uma fé genuína, mas não tem como nós alimentarmos a nossa fé se nós não nos alimentarmos com as palavras de Deus. Porque é pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, que a nossa fé vai sendo aprimorada. Ah, amados, em Cristo nós já temos uma caminhada de vitória. Em Cristo nós já temos uma caminhada de triunfo. Em Cristo nós já temos tudo que nós precisamos. Nós precisamos crer, precisamos pedir ao Senhor para que Ele ilumine os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que nós possamos ver como Deus vê. Essa é a questão. Muitas vezes nós seguimos o que os olhos naturais enxergam, e os nossos olhos naturais enxergam os desafios, os problemas, mas aqui no nosso espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus, quando temos comunhão com o Senhor e com sua palavra, o Senhor vai nos trazendo a realidade daquilo que nós já temos no Senhor Jesus, a vitória contra o inimigo que nós já temos em Cristo, a vitória contra a escassez que nós já temos em Cristo, a vitória contra os vícios e os pecados que nós já temos em Cristo Jesus, a vitória nos nossos relacionamentos que nós já temos em Cristo Jesus. Quando nós seguimos a nossa vida em comunhão com Deus, Ele quer nos fazer ver, Ele quer nos mostrar que nele nós andamos, marchamos, prosseguimos, somos conduzidos em triunfo, em vitória. Mesmo que seja um caminho de deserto, mesmo que atrás de nós estejam todos os nossos inimigos e à frente pareça que não tenha saída, seja um mar gigante à nossa frente, ainda assim, se nós estivermos alinhados com Deus, com os pensamentos de Deus, com a visão de Deus, nós não seremos guiados pelas circunstâncias, mas teremos a convicção que em Cristo Deus está nos conduzindo em vitória e nele nós já somos mais do que vencedores. Ah, amados, essa fé genuína é o que Deus quer produzir em nosso coração. Temos vivido uma geração que tem acreditado demais nas circunstâncias, acreditado demais nos diagnósticos humanos, acreditado demais naquilo que os olhos naturais podem enxergar, depositam mais a sua confiança naquilo que os homens, nas soluções humanas, naquilo que os homens podem fazer, do que naquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos toda a vitória que nós precisamos. Nós só precisamos é nos alinhar com Ele. Nós só precisamos é alinhar a nossa mente com a mente de Cristo, entregar o nosso coração completamente ao Senhor e deixar que Cristo seja de fato o Rei sobre o nosso coração. Ah, amados, que eu e você, nós possamos dia após dia nos render ao Senhor. Que assim como Moisés declarou ali no versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Que eu e você, nós possamos viver assim, sem medo. Nós devemos temer a Deus, mas não ter medo das coisas. Não podemos ter medo daquilo que os homens podem nos fazer. Nós devemos apenas temer o nosso Senhor, reverenciar o nosso Deus e colocá-lo acima de todas as coisas, como centro da nossa vida. Devemos permanecer firmes em Cristo Jesus, confiando
plenamente nele e ele sempre nos dará o livramento, a vitória. Por quê? Porque é Deus quem luta por nós. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores, é porque Cristo já venceu por nós. Amados, na prática, como que significa isso na nossa vida prática? É nos alinhando todos os dias em Deus, confiando em Deus. Você precisa vencer um vício, confia no Senhor. Você precisa vencer a depressão, confia no Senhor. Precisa vencer a ansiedade, confia no Senhor. Precisa enfrentar o luto, confia no Senhor como seu consolador. Você precisa enfrentar uma situação de escassez, confia no Senhor como seu provedor. Amados, se nós olharmos para as situações desafiadoras que surgem em nossa caminhada, sem o entendimento de que em Cristo Deus nos conduz em triunfo, nós vamos fazer igual os israelitas. Vamos reclamar, vamos murmurar, vamos dizer até que é melhor o tempo que nós não éramos cristãos, como eu já mencionei. Que isso é terrível demais. Agora, se nós estivermos alinhados com o nosso Deus, pensando como Ele pensa, vendo como Ele vê, nós vamos entender que em Cristo nós caminhamos sempre em triunfo. Ele nos conduz vitoriosamente, ainda que seja pelo deserto, ainda que seja pelo vale da sombra da morte. Se nós estivermos com o nosso Deus, nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós temos provisão, nós temos tudo o que precisamos. Por quê? Porque Cristo é tudo aquilo que nós precisamos e Deus já nos entregou Ele. Deus já nos deu Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos, se Deus não poupou nem a Cristo Jesus, será que Ele não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Nós não temos vivido tudo o que temos em Deus, por quê? Porque nossa vida não tem sido muitas vezes uma vida de fé, mas tem sido uma vida guiada pelas circunstâncias naturais, por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Porque a Bíblia diz que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo, vive pela fé. E a fé é a certeza do que esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. Não podemos ser guiados por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Precisamos ser guiados por aquilo que a palavra de Deus nos diz, por aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração, por aquilo que o Espírito Santo nos convence. É assim que nós devemos viver. Assim, nós vamos ter certeza que estamos em vitória, em triunfo. Assim como está escrito aqui no versículo 8, que o rei do Egito estava perseguindo os israelitas, mas eles marchavam triunfantemente. Amados, que eu e você possamos ver como Deus vê, não como as circunstâncias e situações naturais se apresentam a nós. Porque muitas vezes os desafios são grandes, os problemas parecem gigantes, mas o nosso Deus, em Cristo Jesus, já nos deu a vitória. Que eu e você possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a mente e com o coração do nosso Deus e viver de fato o que está lá em 2 Coríntios 2,14, que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu ensino. Obrigada pela Tua obra realizada em Cristo Jesus. E agora em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração. Nos faz ver como o Senhor vê. Nos faz compreender e entender que a vitória que nós precisamos encontra-se em Cristo Jesus. Não estão nos métodos humanos, nas circunstâncias humanas, nas soluções humanas, mas a vitória que desejamos e que precisamos encontra-se no Senhor. O Senhor sempre nos conduz em vitória, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ah, Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver isso, possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Ministra o nosso coração, nos ensina, nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos, porque queremos de fato viver a vitória que Cristo Jesus já conquistou para nós. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados,
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.